Gente, vocês não fazem ideia do que minha prima me contou semana passada. Depois de 10 anos de casada, ela finalmente decidiu me revelar algo que estava guardando desde o dia do próprio casamento. E olha, quando ela começou a falar, eu senti um aperto no peito que vocês não imaginam. Porque às vezes a gente acha que conhece as pessoas, né? Mas a verdade é que todo mundo tem seus segredos, suas dores silenciosas. E o que ela me revelou mudou completamente a forma como eu vejo relacionamentos e principalmente como eu vejo ela. Mas antes de continuar, me conta de onde você me assiste e se inscreve para fortalecer o canal. Olha, vou contextualizar para vocês entenderem a dimensão do que aconteceu. Minha prima Carla sempre foi aquela pessoa que parecia ter a vida perfeita, sabe? Casou jovem, com 22 anos, numa cerimônia linda que toda a família comentou por meses. O marido dela, o Roberto, sempre foi tratado como o príncipe pela nossa família. Educado, carinhoso, bem-sucedido profissionalmente. Durante esses 10 anos todos, eu sempre admirei o relacionamento deles. Pareciam aqueles casais de filme, sabe? Nunca vi eles brigarem na frente de ninguém. Sempre se tratando com carinho, sempre unidos nas decisões familiares. Ela sempre falava bem dele, sempre defendia quando alguém fazia algum comentário bobo sobre homens em geral. Mas na semana passada, ela me ligou chorando. E, gente, não era um choro qualquer. Era aquele choro de quem está carregando algo pesado há muito tempo e finalmente encontrou coragem para falar. A primeira coisa que ela me disse foi: "Eu preciso te contar algo que nunca falei para ninguém, nem para minha mãe." Imaginem o impacto que isso causou em mim, porque a Carla sempre foi muito próxima da mãe dela, sempre dividiu tudo. Aí ela começou me contando sobre o dia do casamento dela. Disse que naquela manhã, enquanto estava se arrumando, recebeu uma mensagem no celular. Uma mensagem que mudou tudo, mas que ela decidiu ignorar porque já estava tudo preparado. Família reunida, igreja decorada, convidados chegando. Mas o pior ainda estava por vir. A mensagem era de uma mulher que ela não conhecia, e essa mulher dizia que precisava conversar com ela urgentemente sobre o Roberto. Gente, imaginem a situação. Dia do seu casamento, você está nervosa, ansiosa, feliz e recebe uma mensagem dessas de uma desconhecida. A primeira reação da Carla foi achar que era pegadinha ou alguma pessoa com problema. Mas alguma coisa dentro dela ficou inquieta. Sabe quando você sente que algo não está certo, mesmo tentando convencer a si mesma do contrário? Ela me contou que durante a cerimônia inteira, ficou pensando naquela mensagem. Mesmo dizendo sim no altar, mesmo sorrindo nas fotos, mesmo dançando na festa, aquilo não saía da cabeça dela. Depois da lua de mel, ela decidiu investigar. Descobriu quem era a mulher e marcou um encontro escondido. E aí, gente, vem a parte que mais me chocou. Mas a revelação ainda não tinha terminado. A mulher era a ex-namorada do Roberto. Eles tinham terminado poucos meses antes dele conhecer a Carla. Até aí, nada demais, né? Gente termina relacionamento e segue a vida. Mas o problema não era esse. O problema era que essa ex-namorada estava grávida do Roberto. E ele sabia disso quando pediu minha prima em casamento. Imaginem o choque da Carla ouvindo isso. A mulher tinha todas as provas. Exames, ultrassons, conversas de WhatsApp onde ele assumia a paternidade e pedia para ela não falar nada até depois do casamento dele. Minha prima ficou em choque completo. Porque isso significava que o homem com quem ela tinha acabado de se casar tinha escondido dela uma gravidez, uma criança que estava por vir, um filho que ele já sabia que existia. A ex-namorada contou que tentou falar com ele várias vezes, que implorou para ele assumir a responsabilidade, mas ele sempre dizia que primeiro precisava se estabelecer no casamento, que depois resolveriam tudo. Mas ainda havia mais revelações chegando. Durante os 10 anos seguintes, minha prima carregou esse segredo sozinha. Ela acompanhou de longe o nascimento dessa criança, viu pelas redes sociais a luta da mãe solo, presenciou as dificuldades financeiras que elas passaram. E o pior, o Roberto continuou negando a paternidade. Mesmo sabendo que a criança era dele, mesmo tendo prometido assumir depois do casamento, ele simplesmente fingiu que nada havia acontecido. Minha prima me disse que tentou tocar no assunto algumas vezes ao longo desses anos, mas ele sempre negava com tanta convicção, mudava de assunto com tanta naturalidade, que ela chegava a duvidar do que tinha ouvido da ex-namorada. Vocês conseguem imaginar o peso emocional de carregar isso? De viver com uma pessoa sabendo que ela tem um filho por aí, uma responsabilidade que está sendo negligenciada. E aí vem a parte mais impactante de toda essa história. Gente, eu não sei vocês,
Mas eu fiquei completamente sem palavras ouvindo isso. Como é que uma pessoa consegue viver 10 anos fingindo? Como é que alguém constrói uma família sabendo que tem outra criança precisando de cuidado e apoio? E o que mais me deixou mexida foi pensar na minha prima, carregando esse peso sozinha por tanto tempo, tentando conciliar o amor que sente pelo marido com a decepção de descobrir quem ele realmente é. E vocês, concordam comigo? Me conta aí nos comentários. A Carla finalmente tomou uma decisão. Ela disse que não consegue mais fingir que não sabe, que não consegue mais olhar para ele da mesma forma. Está pensando seriamente em se separar, porque percebeu que não é só sobre o filho que ele escondeu, mas sobre o caráter dele como pessoa. E sabem o que mais me marcou nessa conversa? Foi quando ela disse: "Eu passei 10 anos achando que tinha o casamento perfeito, mas na verdade eu estava vivendo uma mentira." Isso me fez refletir sobre quantas vezes a gente julga relacionamentos pela aparência, sobre como é importante a honestidade em qualquer vínculo afetivo, sobre como segredos podem corroer uma relação mesmo quando apenas uma pessoa os conhece. A história da minha prima me ensinou que às vezes a verdade dói, mas é sempre melhor que viver uma ilusão, e que coragem não é só revelar segredos, mas também é saber quando é hora de tomar decisões difíceis para preservar nossa integridade emocional. Se cuida e até o próximo vídeo.